Os 9 pecados que mais desagradam a Deus. Hoje eu estou aqui para mergulhar com você mais uma vez de forma profunda nas Escrituras e apresentar os 9 pecados que mais entristecem o coração do nosso Senhor. Nessa jornada, vamos abrir os nossos corações e permitir que o Espírito Santo nos guie e nos ministre, nos trazendo revelações e transformações profundas para a nossa alma. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão ou irmã que me ouve. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e muito obrigado por estar assistindo a mais este vídeo. Eu garanto que essa mensagem vai ser uma bênção para a sua vida e você terá a sua fé edificada ainda mais no nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative também as notificações para receber todo o nosso conteúdo, vídeos como este que vão abençoar a sua vida e a sua família. Amém? Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas com esta mensagem. O meu muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Eu quero começar contando para você uma história que ilustra a importância de conhecermos para que nós estejamos preparados para combater esses pecados em nossas vidas. Certa vez, um homem que eu vou chamar de João, ele era um crente fiel e buscava servir a Deus em tudo o que fazia. Porém, João tinha uma fraqueza, como eu tenho, como eu sei que você tem também. No caso de João, ele se sentia atraído pelo pecado da inveja. João via o sucesso dos irmãos na igreja e, ao invés de se alegrar com eles, ele se entristecia, pois queria ser igual e talvez até melhor que os outros. João orava, João jejuava pedindo a Deus para ajudá-lo a superar essa fraqueza, mas parecia que nada mudava. Foi então que em um dia, enquanto João lia a Bíblia, ele se deparou com um versículo de Tiago 3, 14 e 16 que diz: "Mas se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí confusão e toda espécie de males." Ao ler essas palavras, João sentiu um arrepio percorrer a sua espinha e uma sensação de urgência em seu coração. Ele percebeu que a inveja estava separando-o de Deus e que era hora de enfrentá-la de uma vez por todas. João decidiu então se aprofundar na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, buscando conhecer outros pecados que desagradam a Deus e assim se afastar deles definitivamente. Queridos, assim como João, todos nós temos essas fraquezas e pecados que nos afastam do nosso Deus, e este vídeo, olha que bênção, é uma chamada do Senhor Jesus para o arrependimento em nossas vidas. É por isso que neste vídeo nós vamos explorar juntos os 9 pecados bíblicos que mais desagradam a Deus e aprender como enfrentá-los com a ajuda do Espírito Santo, porque é essencial que Ele esteja conosco. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Pois como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, preste atenção: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Amém? Prepare-se então, meus irmãos, pois o que vem pela frente é uma revelação profunda da parte do nosso Deus que vai tocar a sua alma e vai nos aproximar ainda mais do nosso Pai Celestial. Em primeiro lugar, o pecado que desagrada, que entristece o coração de Deus é a soberba. Está em Provérbios 16, 18. Amados, a soberba é um pecado que se infiltra em nossos corações e nos afasta do Senhor. Como nos adverte Provérbios 16, 18, a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Isso é muito sério. Lembre-se, por exemplo, do rei Nabucodonosor, que em sua soberba atribuiu a si mesmo toda a glória de suas conquistas e do esplendor de seu reino. Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal por 7 anos, até que ele reconhecesse a soberania de Deus. Isso está em Daniel 4, 28 a 37. Amado, a soberba nos afasta do nosso Deus e nos impede de reconhecer a nossa dependência dele. Isso é terrível. Portanto, querido, busquemos a humildade conforme Filipenses 2:3 nos ensina. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Que possamos reconhecer que é Deus quem nos capacita e nos sustenta. É Ele quem nos abençoa, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá a nossa prosperidade,
para que a soberba não encontre lugar nos nossos corações. Amém? Em segundo lugar, está o pecado da avareza. Está em Hebreus 13, 5. A avareza é um pecado que nos aprisiona e nos afasta da generosidade que Deus deseja ver em nós. Em Hebreus 13, 5, Deus nos aconselha: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pense no exemplo de Ananias e Safira, que mentiram para os apóstolos e para o Espírito Santo sobre a oferta que estavam dando à igreja. Está em Atos capítulo 5, de 1 a 11. Eles queriam parecer generosos, mas na verdade retinham parte do dinheiro, e por causa da sua avareza, ambos foram julgados por Deus e morreram. Amados, que possamos abrir os nossos corações à generosidade e ao amor ao próximo, lembrando das palavras de Jesus em Atos 20, 35. A maior felicidade é em dar do que receber. Que a avareza seja substituída pela disposição de compartilhar o que temos com aqueles que necessitam, conforme nos ensina a palavra de Deus. Amém? Em terceiro lugar está o pecado da inveja. Tiago 3, 14 e 16. Vamos nos aprofundar agora nesse pecado terrível. Eu sofro inveja e eu creio que você que me ouve também é vítima de inveja. Mas eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida que todo mal de inveja, todo demônio que age na vida das pessoas, provocando inveja no coração deles contra nós, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Está amarrado, queimado e destruído, e todas as cinzas lançadas no mais profundo do abismo. Amém? Se você concorda, coloque amém nos comentários. Meu Deus, a inveja é um pecado terrível, meus irmãos. Eu sou constantemente alvo dele e nós precisamos estar em oração constante para que o inimigo ele seja derrotado nessa área das nossas vidas, porque a inveja provoca atraso, principalmente na vida do invejoso. Queridos, a inveja é um sentimento autodestrutivo, corrói a alma e impede que a pessoa desfrute das bênçãos que Deus tem para ela. O apóstolo Tiago nos adverte em Tiago 3, 14 e 16. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se vangloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. E preste atenção, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ou seja, a inveja é um poço de maldade e que provoca problemas na vida das pessoas. Devemos, por exemplo, lembrar de Caim, que era invejoso. Ele invejou Abel e cometeu o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Está em Gênesis 14, de 1 a 16. A inveja levou Caim a um ato hediondo, terrível, e como consequência, ele foi amaldiçoado e afastado da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, combatamos a inveja com amor e gratidão, como nos ensina Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vamos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos e compartilhar suas alegrias, para que a inveja não encontre espaço em nossos corações. Amém? Em quarto lugar está a ira. Efésios 4, 26 a 27. Caríssimos, a ira é um sentimento que pode nos levar a cometer atos impensados e prejudicar nossos relacionamentos. Efésios 4, 26 a 27 nos orienta da seguinte forma: se vocês ficarem irados, não pequem. É uma ordem. Não permitam que o sol se ponha enquanto vocês ainda estiverem irados e não deem lugar ao diabo. No exemplo de Moisés, que por um momento de ira desobedeceu a Deus, ele feriu a rocha para obter água. Esse exemplo nos mostra as consequências do descontrole e da ira. Está em Números 27 a 12. Por essa desobediência, Moisés não pôde entrar na terra prometida, embora tivesse sido líder escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel, e fez isso com excelência por 40 anos no deserto. Portanto, meus irmãos, é importante que nós venhamos a aprender a controlar a ira em nós e buscar sempre a paz, conforme Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, dominar a ira e viver em harmonia com nossos irmãos e com o Senhor. Amém? Em quinto lugar está o pecado da preguiça.
Provérbios 6, de 9 a 11. Amados em Cristo, a preguiça é um pecado que nos afasta do propósito divino e nos impede de cumprir a nossa missão como filhos de Deus. É terrível. As Escrituras nos advertem em Provérbios 6, 9 a 11. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Olha que chamada a responsabilidade. Continuando. Quando se levantará de seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços e descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. Deus nos criou com habilidades e dons para usarmos em sua obra, como vemos na parábola dos talentos. Está em Mateus 25, 14 a 30. Aquele servo que enterrou seu talento por preguiça, em vez de investi-lo, foi severamente repreendido e perdeu a oportunidade de participar das bênçãos do seu Senhor. Por isso, amado, é fundamental que estejamos sempre dispostos a trabalhar e servir, como nos ensina Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Em sexto lugar está o pecado da gula. Tem muitas pessoas que pensam que não, mas a gula, essa vontade insaciável de comer mais e mais, além de fazer muito mal para o corpo físico, faz também muito mal para o espírito. Está em Provérbios 23, de 20 a 21. Meus irmãos, a gula é um pecado que afeta o nosso corpo e a nossa saúde espiritual. Em Provérbios 23, 20 e 21, somos advertidos pelo Espírito. Não estejam entre os que se embriagam, nem entre os que comem demais, pois os beberrões e os glutões se empobrecem, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha como é sério isso. A gula nos distancia da moderação e do autocontrole, que são frutos do Espírito Santo. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Quando observamos a vida de Esaú, que, dominado pela fome e pelo desejo desenfreado de comida, trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis 25, 29 a 34 está esse fato. Perceba a grave consequência que a gula pode trazer nas nossas vidas. Assim, meus amados, busquemos o equilíbrio e a temperança sempre em nossa vida, para que nós possamos cuidar do corpo que Deus nos deu e estarmos prontos para servir ao Senhor em todas as circunstâncias. Como Paulo nos aconselha em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em sétimo lugar, um pecado gravíssimo também é o pecado da luxúria. Está em 1 Coríntios 6, 18 a 20. Queridos em Cristo, a luxúria é um pecado que escraviza e afasta do Senhor aqueles que se entregam a ela. Em 1 Coríntios 6, 18 a 20, nós somos instruídos: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Devemos lembrar que o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, que é Deus, e como tal, deve ser honrado e cuidado. O exemplo de Davi, que cedeu à luxúria e cometeu adultério com Batseba, trazendo graves consequências para sua vida e reinado, esse fato está em 2 Samuel capítulo 11, nos mostra com clareza o perigo dessa tentação. Portanto, querido, querida, que nós busquemos a pureza e a santidade nos nossos relacionamentos e em nosso viver, como Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Amém? Em oitavo lugar está o pecado terrível da mentira. Colossenses 3, verso 9. Meus irmãos, a mentira é um pecado que mina a confiança e prejudica os nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus. Colossenses 3, 9 nos ensina: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. A mentira tem as suas raízes no maligno, como Jesus nos revela em João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É muito sério. É quando a pessoa mais se parece
com o diabo, é quando ela usa de mentiras no seu dia a dia, seja por que motivo for. Ananias e Safira, mais uma vez em Atos 5, de 1 a 11, mentiram ao Espírito Santo e pagaram um alto preço por isso. Aprendamos com esse trágico exemplo a importância de sermos verdadeiros e transparentes em nossas ações, com a nossa família, com os nossos amigos, enfim, com todas as pessoas que nos conhecemos. Amados, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas íntegras, verdadeiras, caminhando sempre na luz, conforme está em 1 João 1,7. Orienta da seguinte forma: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Chegamos então ao 9º pecado gravíssimo que desagrada o coração de Deus, e é nada menos do que o egoísmo. Filipenses 2, 3 e 4. Minha irmã e meu irmão, o egoísmo é uma armadilha que nos afasta do amor de Deus e da comunhão com outros irmãos. Filipenses 2, 3 e 4 nos exorta a ter uma postura diferenciada, para que nós possamos transmitir aos outros o caráter de Cristo em nós. Diz assim a palavra de Deus: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Lembre-se do exemplo de Jesus, que, sendo Deus, humilhou-se e veio a este mundo como servo para nos ensinar a amar e servir uns aos outros. Está em Filipenses 2, 5 a 8. Aqueles que agem de forma egoísta e insensível aos outros, como o homem rico da parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 a 31, acabam experimentando as terríveis consequências dos seus atos. Portanto, queridos, que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, colocando os interesses dos outros acima dos nossos próprios, e assim possamos manifestar o verdadeiro amor de Deus em nossas vidas. Amém? Em suma, meus queridos, cada um desses pecados nos afasta da presença do Senhor Jesus e impede que possamos experimentar a plenitude da vida abundante que Ele deseja nos dar, conforme está em João 10, 10. Que possamos então nos apegar firmemente à palavra de Deus, clamando pela ajuda do Espírito Santo 24 horas por dia, nessa jornada rumo à santificação. Lembrando que o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Está em 2 Coríntios 3,17. Neste final de mensagem, que nós possamos orar juntos para que o Senhor nos ajude a vencer todas as áreas da vida onde nós temos fraqueza e que nós possamos ser instrumentos de paz e luz neste mundo. Agradeço por ter assistido até aqui e eu espero que este vídeo sobre os 9 pecados que mais desagradam a Deus tenha falado com você profundamente. Agora, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa mensagem nos comentários abaixo. O que o Espírito Santo ministrou ao seu coração? Lembre-se também de deixar o like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.